fazer um programa que cria uma matriz com 4 linhas e 3 colunas. Vamos parar aqui, ó. Esse detalhe aqui. É para perguntar número. Pode ser do tipo inteiro. Então, inteiro, M. É uma matriz, então tem 2 colchetes. New int, com 4 linhas e 3 colunas. Eu preciso perguntar números para preencher toda a matriz. Vamos parar aqui. Preencher toda a matriz. Perguntar números, preciso percorrer a matriz for. Então, para a variável linha... Para a variável linha, que começa valendo 0. A linha vai até menor que 4, porque são 4 linhas. Linha incrementa de 1 em 1. Abriu chave, Enter. Aqui está fim do for da linha. Aqui dentro, o for para coluna, que vai começar valendo 0. A coluna é menor que 3, porque são 3 colunas. Ficou mais. Aqui está o fim do for da coluna. Aqui dentro eu vou pedir os valores para o usuário e indo preenchendo essa matriz. Então, matriz na posição da linha em que eu estiver e da coluna em que eu estiver, vou, via teclado, pedir para o usuário me informe um número. Pronto, a matriz já vai ser toda preenchida com os valores que o usuário me der. Ao final, eu preciso exibir a matriz inteira. Então, vamos lá. Parar nesse ponto ali. Sys_out, contraespaço, exibindo os valores da matriz. E aí, aquilo que a gente já falou, né? Vou precisar novamente percorrer a matriz. Vou copiar o meu fofó aqui, porque ele me é muito útil. Vou colar aqui. Vou copiar também o fechamento dos dois. Vou colar aqui. Então, já estou ali com a estrutura. Dentro desse fofó, aqui, tem mais uma linha aqui, eu vou, então, exibir os valores da matriz. Sys_out, contraespaço. Vou tirar o ln, porque eu quero que fique em formato de matriz, lado a lado. E aqui dentro eu vou exibir matriz na posição linha e coluna. E ainda vou concatenar com espaço em branco para poder não ficar agarrado um valor no outro. Aqui, entre o fim de um for e o fim do outro for, aqui eu vou pular uma linha para não ficar todo mundo só na horizontal. Então, vai ter agora o ln. Aqui não tinha, agora tem. Isso está fazendo ele pular linha. Já vimos isso hoje mesmo nas duas questões anteriores. A estrutura é essa, né? Posso até rapidamente só dar um teste aqui. Vou falar números aleatórios. Opa! Vou falar números aleatórios para testar. Ó, só para ver os primeiros que eu coloquei. Ó. 37136. Vamos lá. 37136. Então, ele está exibindo a matriz. A matriz tem que ter 4 linhas. Vamos lá. Ó. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. 3 colunas. Coluna 1, coluna 2, coluna 3. Então, tá bonitinho. A matriz está pronta, está exibida. É isso. Mas eu também tenho que somar os números pares. Aqui que tem um detalhe da diferença aqui que essa questão pede, né? Então, agora vamos um pouquinho mais devagar. Soma, a gente já viu que é uma variável acumuladora. Eu vou criar a variável aqui. Começa valendo 0, porque o cálculo é realmente uma soma. Isso é uma variável acumulador. Beleza. Para fazer esse acúmulo, posso utilizar ou essa estrutura dupla ou essa outra. Isso porque, para percorrer, aliás, eu vou precisar percorrer a matriz inteira
somando os valores. Então, tem que ver os valores todos que estão acumulados lá. Nesse caso, tem que verificar se o valor é par, né? Porque eu tenho que somar os pares. Quando é ímpar, eu não somo, só vou somar quando for par. Mas eu vou ter que percorrer a matriz inteira vendo cada um dos valores, para então ver se é par e se for, eu somo. Não tem como fugir dessa, eu vou ter que percorrer. Você já tem aqui duas estruturas prontas que percorrem a matriz e eu não preciso pedir para o usuário esses valores novamente, eles já estão lá, né? Ou eu uso o for inicial ou esse outro aqui, mas um dos dois somente, tá bom? Como eu fiz anteriormente aqui, vou fazer assim de novo para não dar confusão. Se fosse para somar tudo, era simplesmente soma, recebe ela mesma, mais a matriz que pelas posições em que eu estiver, linha e coluna. Isso estaria acumulando tudo. Mas não é para acumular tudo, é para acumular somente quem é par. Então, antes de fazer a soma, eu preciso testar se a matriz, na hora que eu estou olhando para ela, o valor lá é par ou ímpar. Então, a gente já fez isso antes, mas não exatamente em matriz, né? Mas já fizemos até em vetores. Então, eu vou ter que pegar se naquele ponto da matriz, ou seja, matriz, linha, coluna, se isso que está ali, quando eu dividir por 2, o resto for zero, então, por 2, se isso for igual a zero, como assim? Olha, isso aqui é a matriz, isso aqui. Então, vamos supor, eu estou aqui na posição linha 0, coluna 0. Então, M00. Pedi um número para o usuário. O cara me falou 4. Então, lá em M00 caiu um 4. Então, eu vou olhar se em M00, ou seja, esse é aquele 4 lá que ele acabou de me dizer, se quando eu dividir por 2, dá resto 0. Se der, então, deixa eu abrir a chave aqui. Surgiu a chave que fecha o if, ó, fim do if. Então, se der, essa soma acontece, ou seja, a soma não é mais ali, é dentro do if. Então, se der par, ele soma. Se não der par, por exemplo, o cara mandou um 5 lá. 5, quando dividir por 2, não vai dar resto 0, vai dar resto 1. Então, não é par, é ímpar. Então, esse if não vai rodar, não vai deixar ele entrar. Se não deixar ele entrar, não vai somar nada. Ele vai passar para a próxima estrutura, mas essa ele não somou. Então, ele só vai fazer a soma quando for par. Quando não for, ele não vai somar. Então, ó, ficamos assim. Olha o format já está ficando grande, com um monte de chave, tá vendo? Tenha o hábito de comentar se você não enxerga isso com facilidade de quem é a chave de quem, tá bom? Bom, feito isso, já estou com a soma dos pares acontecendo. Mas eu não exibi, né? Como é para exibir ao final, eu vou deixar aqui, depois da exibição da matriz que já aconteceu, que foi isso aqui, eu vou então exibir a soma. Deixa eu pular uma linha só para ficar um pouco solto aqui. A soma dos valores pares existentes, tá certo, na matriz é, e aí eu coloco o que eu tenho lá em soma. Dá para a gente testar. Eu vou colocar 1, 2, 3, 4, vou direto na sequência, depois a gente pegar a calculadora e ver se ele está conseguindo pegar só os pares para somar. Vou voltar para o 1 aqui de novo. Ó, foi. Está me dando 22. Eu escrevi, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2. Foi isso que eu escrevi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2. A matriz está bonitinha. E a soma está dando 22. Vamos ver se é isso. Bom, tem que pegar só os pares, tá bom? Então, 1 não pego. Pego 2, pego 4, 6, 8. Vamos botar o 0 só para garantir. E o 2. 22. Deu certinho. Só somando pelos pares. Tá bom? Então, ficamos desse jeito aí